E se eu lhe dissesse que você não precisa carregar o peso do que aconteceu ontem? E se os acontecimentos que você considera definitivos fossem apenas sombras? E você tivesse recebido o poder de reescrever tudo? Neville Goddard revelou algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida. Segundo ele, aquilo que você não revisa continua avançando em direção ao seu futuro. Mas existe uma maneira de interromper esse ciclo e criar uma realidade totalmente diferente. E o mais surpreendente: esse poder não está fora de você. Ele está adormecido dentro de você. Hoje você vai descobrir por que a imaginação é chamada de Cristo em ação, como a técnica da revisão pode transformar relacionamentos, prosperidade e até circunstâncias aparentemente impossíveis. Porque talvez o seu futuro não esteja sendo criado amanhã. Talvez ele esteja sendo criado agora. Como vocês já devem ter ouvido, o tema desta manhã é a imaginação desperta. Este é o tema de toda a minha série de 19 palestras. Tudo está voltado para o despertar da imaginação. Duvido que exista algum assunto em que o pensamento claro seja mais raro do que a imaginação. A própria palavra serve a todo tipo de ideia, muitas delas diretamente opostas entre si. Mas aqui, nesta manhã, espero convencê-los de que este é o poder redentor no homem. Este é o poder mencionado na Bíblia como o segundo homem, o Senhor que veio do céu. Este é o mesmo poder personificado para nós em um homem chamado Cristo Jesus. No texto antigo, ele era chamado de Jacó, e existem inúmeros nomes na Bíblia, todos convergindo para a grande flor chamada Cristo Jesus. Pode ser surpreendente identificar a figura central dos evangelhos como a imaginação humana, mas tenho certeza de que, antes do fim da série, você se convencerá de que era isso que os antigos queriam que soubéssemos, mas o homem interpretou os evangelhos erroneamente como história, biografia e cosmologia, e assim, adormecido, perdeu completamente a noção do poder que existe dentro de si. Esta manhã, apresento-lhes o meio pelo qual esse poder imenso que existe em nós pode ser despertado. Chamo-lhe a arte da revisão. Analiso o meu dia e reviso mentalmente. Começo com o primeiro acontecimento da manhã. Percorro o dia, quando me deparo com alguma cena que me desagradou, ou, se não me desagradou, que não foi tão perfeita quanto eu gostaria, paro imediatamente e a reviso. Reescrevo-a e, depois de a ter reescrito de forma a que esteja de acordo com o ideal que desejava ter vivenciado, experimento-a na minha imaginação como se a tivesse vivenciado em carne e osso. Faço isso repetidamente até que adquira o tom da realidade, e a experiência me convence de que aquele momento que revisei e revivi não recuará para o meu passado. Ele avançará para o meu futuro para me confrontar tal como o revisei. Se eu não revisar, esses momentos, porque nunca recuam e sempre avançam, avançarão para me confrontar, perpetuando aquele incidente estranho e desagradável. Mas se eu me recusar a deixar o sol se pôr sobre a minha ira, de modo que, ao final do dia, eu nunca aceite como definitivos os fatos do dia, por mais factuais que sejam, eu nunca os aceito, e, ao revisá-los, revogo o dia e provoco mudanças correspondentes no meu mundo exterior. Agora, esta arte da revisão não só alcançará todos os meus objetivos, como também, ao começar a revisar o dia, cumprirá seu grande propósito. Despertar em mim o ser que os homens chamam de Cristo Jesus, que eu chamo de minha maravilhosa imaginação humana. E quando ela desperta, torna-se o olho de Deus, voltando-se para o mundo do pensamento, onde percebo que aquilo que antes eu acreditava existir externamente, na verdade, existe dentro de mim. Seja o que for, descubro que toda a criação está enraizada em mim e termina em mim, assim como eu estou enraizado em Deus e termino em Deus. E a partir desse momento, encontro meu verdadeiro propósito na vida, que é simplesmente fazer a vontade daquele que me enviou, e a vontade daquele que me enviou é esta: que de tudo o que ele me deu, eu não perca nada, mas o ressuscite. E o que ele me deu? Ele me deu todas as experiências da minha vida. Ele me deu você. Cada homem, mulher e criança que encontro é um presente do meu Pai, mas eles caíram em mim por causa da minha atitude em relação à sociedade, por causa da minha atitude em relação a mim mesmo. Quando eu começar a despertar e os olhos se abrirem e eu vir o meu todo tornado visível,
então devo cumprir meu verdadeiro propósito, que é a vontade daquele que me enviou, e a vontade é trazer à luz aqueles que eu permiti, em minha ignorância enquanto dormia, descerem dentro de mim. Então começa a verdadeira arte da revisão e ser o homem, independentemente das suas impressões sobre ele, independentemente dos fatos que estão bem diante dos seus olhos. É seu dever, ao despertar, elevá-lo dentro de si e você descobrirá que ele nunca foi a causa do seu descontentamento. Quando você o olhar e sentir descontentamento, olhe para dentro de si e encontrará a origem desse descontentamento. Ele não se originou ali. Agora, permitam-me apresentar um caso para ilustrar este ponto. Sei que alguns de vocês estiveram no banquete e talvez alguns tenham me ouvido na quinta-feira passada na TV, mas duvido que, nesta plateia de, digamos, 2.300 ou 2.400 pessoas, mais de 150 tenham me ouvido. E mesmo que tenham me ouvido, podem ouvir repetidas vezes, pois o que eu disse os motiva a agir. Como lhes disse, e creio que disse no domingo passado, mas, se não disse, deixem-me repetir agora, e mesmo que vocês tivessem participado de todas as 19 sessões e absorvido tudo o que eu lhes disse, a ponto de adquirirem todo o conhecimento necessário para atingir seus objetivos, e não aplicassem o que receberam, isso não lhes serviria de nada. Mas um pouco de conhecimento colocado em prática será muito mais proveitoso do que muito conhecimento negligenciado. Portanto, ao repetir este caso esta manhã, mesmo que apenas 100 ou 200 de vocês o tenham ouvido, isso os ajudará a lembrar que precisam fazer algo a respeito. Em maio passado, na cidade de Nova York, estava sentada uma senhora que frequentava o local há anos, e eu fiz uma observação simples. As pessoas precisam se tornar praticantes da palavra, e não meros ouvintes. Pois se alguém apenas ouve e nunca aplica o que ouve, jamais comprovará ou refutará o que ouviu. Então, contei a história de uma senhora que me ouviu apenas 3 ou 4 vezes e como ela transformou a vida de outra pessoa. Essa senhora, após ouvir o relato de alguém que havia vindo apenas 3 vezes e presenciado esse milagre, voltou para casa determinada a aplicar de fato o que ouvirá ao longo dos anos, e foi exatamente isso que ela fez. 2 anos antes, após uma violenta discussão, ela foi expulsa da casa do filho pela nora. O filho disse: "Mãe, você não precisa de provas de que eu a amo, é óbvio. Acho que demonstrei isso todos os dias da minha vida, mas se essa é a decisão da Mary, e eu me arrependo, então deve ser a minha decisão também, porque eu amo a Mary e moramos na mesma casa, que é a nossa casa, a nossa pequena família. Sinto muito que ela se sinta assim, mas você sabe como são essas pequenas coisas que culminam em uma explosão, como aconteceu hoje. Se essa é a decisão dela, então é a minha também. Isso aconteceu há 2 anos. Ela voltou para casa e percebeu que, noite após noite, por mais de 2 anos, havia permitido que a raiva a consumisse. Pensou na família maravilhosa que amava e sentiu-se excluída, expulsa da casa do filho. Ela não fez nada para mudar a situação, e eu vinha falando sobre mudança para o meu público em Nova York no último ano. Foi isso que ela fez agora. Sabia que a correspondência da manhã não traria nada. Era uma quarta-feira à noite. Não havia recebido nenhuma correspondência em 2 anos. Ela enviará ao neto pelo menos uma dúzia de presentes nesses 2 anos. Nenhum deles jamais foi reconhecido. Ela sabia que os presentes haviam sido recebidos, pois muitos deles eram segurados, e então, sentou-se naquela noite e escreveu mentalmente 2 cartas para si mesma, e uma da nora, expressando grande carinho por ela, dizendo que sentiam sua falta em casa e perguntando quando ela viria visitá-los. Depois, escreveu uma do neto, na qual ele dizia: "Vovó, eu te amo." Em seguida, veio um pequeno agradecimento pelo último presente de aniversário, que fora em abril, e depois uma sensação de tristeza, mas por ele não tê-la visto, implorando para que ela o visitasse em breve. Ela memorizou esses 2 pequenos bilhetes, e quando estava prestes a dormir, pegou suas mãos imaginárias e segurou as cartas, lendo-as mentalmente até que a alegria de ter notícias da família despertasse nela, que ela era desejada novamente. Ela leu as cartas repetidas vezes, sentindo a alegria de tê-las recebido, e adormeceu absorta em seu trabalho. Durante 7 noites, essa senhora leu as 2 cartas. Na manhã do 8º dia,
ela recebeu a carta. Dentro havia 2 cartas, uma do neto e outra da nora. Essas cartas eram idênticas às que ela havia escrito mentalmente 7 dias antes. Onde estava o afastamento? Onde estava o conflito? Onde estava a origem do desagrado que era como uma ferida aberta há 2 anos? Quando os olhos do homem se abrem, ele percebe tudo o que contempla, embora pareça externo, está dentro da própria imaginação, da qual este mundo da mortalidade não passa de uma sombra. Ela me deu permissão para contar essa história. Quando a contei, e chegamos ao momento de perguntas e respostas, houve uma reação estranha da plateia. Eles se perguntavam que tipo de alegria a vida teria para nós se tivéssemos que escrever nossas próprias cartas, se tivéssemos que fazer tudo sozinhos, tudo aquilo que aparentemente é feito com alegria, tudo aquilo que aparentemente é espontâneo vindo de outra pessoa, mas eu não quero escrever uma carta de amor para mim mesmo, seja da minha esposa, da minha namorada ou da minha amiga. Quero que essa pessoa sinta isso por mim e expresse esse sentimento sem que eu saiba, para que eu possa receber uma surpresa na vida. Bem, não estou negando que o homem adormecido acredite firmemente que as coisas acontecem dessa forma. Quando um homem acorda, ele percebe que tudo o que encontra faz parte de si mesmo, e o que ele não compreende agora, ele sabe, porque o olho está aberto, que está relacionado por afinidade a alguma força ainda não percebida em seu próprio ser, que ele escreveu aquilo, mas se esqueceu, que ele se deu um tapa na cara, mas se esqueceu, que dentro de si ele iniciou todo o drama que se desenrola, e ele olha para o mundo, e tudo lhe parece estranho, porque a maioria de nós, enquanto dormimos, está totalmente inconsciente do que está fazendo internamente. O que aquela senhora fez, todos os homens e mulheres nesta plateia hoje podem fazer. Não levarão anos para provar isso, o que lhes digo agora pode surpreendê-los, pode parecer beirar a insanidade, pois os insanos acreditam na realidade dos estados subjetivos, enquanto o são acredita apenas no que os sentidos permitem, no que eles ditam. E eu lhes digo: quando começarem a despertar, vocês afirmarão a supremacia da imaginação e submeterão todas as coisas a ela. Vocês nunca mais se curvarão aos ditames dos fatos e aceitarão a vida com base no mundo exterior. Para vocês, a verdade não se limita aos fatos, mas à intensidade da sua imaginação. Assim, encontramos aqui a personificação da verdade, que eu digo ser a imaginação humana, diante da personificação da razão, representada por Pôncio Pilatos, no drama do mundo. E a ele é dada a autoridade para questionar a verdade, e lhe perguntam: o que é a verdade? E a verdade permanece em silêncio. Ela se recusa a justificar qualquer ação sua, recusa-se a justificar qualquer coisa que lhe tenha sido feita, pois sabe que ninguém vem a mim se eu não o chamar, ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Você não me escolheu, eu escolhi você. Pois aqui está a verdade, que não vê nada além de si mesma em pura objetividade, mas vê tudo subjetivamente relacionado a si mesma, sendo ela a fonte de todas as ações que ocorrem em seu mundo. Assim, a verdade permanece em absoluto silêncio e nada diz quando a razão a questiona sobre a verdadeira definição da verdade. Porque quando o olho se abre, ele sabe que o que é uma ideia para o homem adormecido é um fato para a imaginação desperta, um fato objetivo, não uma ideia. Eu imagino um amigo e crio um conceito maravilhoso dele em minha mente, e quando durmo, parece ser um desejo, parece ser a saudade do meu coração, mas puramente subjetivo, apenas uma ideia. E o olho dentro de mim se abre, e ele está diante de mim, personificando a qualidade que eu desejei vê-lo expressar em meu sono. Portanto, o que é uma ideia para o homem adormecido, a imaginação ainda não desperta, é uma realidade objetiva para a imaginação desperta. Agora, este exercício exige, eu diria, o uso ativo e voluntário da imaginação, em contraposição à aceitação passiva e involuntária das aparências. Nunca aceitamos como verdadeiro e definitivo algo a menos que esteja de acordo com o ideal que desejamos incorporar em nosso mundo, e fazemos exatamente o que a avó fazia. Mas agora começamos e fazemos isso diariamente. Você pode obter seus resultados amanhã, pode vir depois de amanhã, pode vir em uma semana, mas garanto que eles virão. Você não precisa de um laboratório estranho, como os nossos cientistas, para provar ou refutar essa teoria. Aqui, em 1905,
um jovem surpreendeu o mundo científico com sua equação, que ninguém conseguia sequer testar. Disse que não sobreviveram 6 homens capazes de compreendê-la. Foram necessários 14 anos para que Lord Rutherford conseguisse desenvolver os meios para testá-la e descobrisse que era verdadeira, embora não 100%, pois não dispunha dos recursos para realizar um teste completo. Outros 14 anos se passaram até que novos testes pudessem ser feitos. E vocês conhecem os resultados dessa equação que Einstein nos apresentou em 1905. Pois hoje o homem, desconhecendo o poder da sua própria imaginação, se surpreende com os resultados dessa liberação de energia. Mas foi ele quem disse, e eu coloquei isso na primeira página do meu novo livro. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Essas foram as palavras de Albert Einstein. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Pois se o homem aceitar como definitivos os fatos que as evidências comprovam, jamais exercerá esse meio de redenção dado por Deus, que é a sua imaginação. Agora, vou pedir que vocês testem isso, e vocês não vão usar as 3 semanas que estou aqui para provar ou refutar essa ideia, mas o conhecimento em si não se prova, somente a aplicação desse conhecimento pode prová-la ou refutá-la. Sei por experiência que vocês não podem refutá-la. Pensem em um objetivo, em um emprego, em uma conversa com um chefe, em um aumento salarial. Vocês dizem: bem, o trabalho não permite isso, ou talvez o sindicato não permita. Não me importa o que não permite. A correspondência de ontem de manhã me trouxe onde, em São Francisco, um capitão, um piloto, me escreveu dizendo que o encontrou nos bastidores após uma das minhas reuniões, e lá ele disse: mas Neville, você está enfrentando um obstáculo intransponível. Sou um piloto treinado, já naveguei pelo mundo todo, pelos 7 mares, sou um bom piloto e amo o mar, não há nada neste mundo que eu queira fazer a não ser ir para o mar, no entanto, eles me restringem a certas águas por causa da minha antiguidade. Não importa o argumento que eu apresente, o sindicato é inflexível e já rejeitou meu pedido. Eu disse: não me importo com o que eles fizeram, vocês estão transferindo o poder que pertence por direito a Deus, que é a sua própria imaginação, para a sombra que vocês projetam na tela do espaço. Então, aqui estamos nós nesta sala, precisa continuar sendo uma sala. Você não pode usar sua imaginação para chamar isso de ponte? Isto agora é uma ponte e eu sou um convidado na ponte do seu navio, e você não está em águas restritas pela União, você está em águas onde deseja navegar com seu navio. Agora feche os olhos e sinta o ritmo do oceano e sinta comigo e comungue comigo e me conte sobre sua alegria em primeiro lugar por provar este princípio e, em segundo lugar, por estar no mar onde você quer estar. Ele está agora em Vancouver em um navio trazendo uma carga de madeira para o Panamá. Ele tem uma lista completa que ocupará durante todo o ano, com tudo o que este homem precisa fazer. Ele está entrando em águas legitimamente onde a União disse que ele não podia entrar. Isso não elimina os sindicatos, mas não coloca ninguém em nosso lugar, ninguém, reis, rainhas, presidentes, generais, não pegamos ninguém e o entronizamos e o colocamos acima do poder que pertence por direito a Deus. Então eu não violarei a lei, mas coisas se abrirão que eu nunca jamais elaborar. Sentarei em silêncio e, dentro de mim, revisarei a imagem. Ouvirei o próprio homem que me disse não, e ponto final e o ouvirei dizer sim, e uma porta se abrirá. Não preciso puxar fios nem fazer nada. Invoco esse poder maravilhoso dentro de mim, que o homem esqueceu completamente porque o personificou e o chamou de outro homem, embora seja uma imagem gloriosa de um homem, mas esse não é o homem real não está em outro mundo. Quando a religião fala, se for uma religião verdadeira, ela não fala de outro mundo, fala de outro homem que está latente, mas ainda não nascido em cada homem que está em sintonia com outro mundo de significado. Então esse homem sentou-se e se sintonizou com outro mundo de significado e trouxe à existência um poder que ele deixou adormecer porque leu as leis do homem muito bem. Ele aceitou como definitivo o ditame dos fatos, pois eles lhe leram os estatutos, leram-lhe as leis da União. E aqui está ele hoje, navegando pelo oceano como quer. A avó não está mais trancada para fora da casa que amava, mas sim em comunhão com a fé, embora tenha ficado trancada sozinha por 2 anos.
E ele ficou trancado sozinho por mais de 18 meses, consumindo-se dia após dia, permitindo que o sol se abatesse sobre sua ira, mesmo tendo o poder dentro de si e a chave para abrir todas as portas do mundo. Digo a cada um de vocês que não lhes tirarei o conforto exterior, a religião, pois todas essas coisas são como brinquedos para o homem adormecido, mas venho para despertar em vocês aquilo que, ao despertar, vê um mundo completamente diferente. Vê um mundo que nenhum homem, enquanto dorme, jamais poderia ver, e então começa a despertar em si mesmo todo o ser que Deus lhe deu, e permitam-me dizer-lhes que Deus lhes deu cada ser humano que caminha sobre a face da terra. Ele também o deu com este propósito, que nada seja descartado. Todos no mundo devem ser redimidos, e a sua vida individual é o processo pelo qual essa redenção se concretiza. Então, não descartamos algo simplesmente porque é desagradável, nós o revisamos, revisando-o, revogamos-o, e ao revogá-lo, ele se projeta na tela do espaço, testemunhando o poder dentro de nós, que é a nossa maravilhosa imaginação humana. E digo humana propositalmente, alguns me fariam dizer a palavra divina. A própria palavra não significa nada para o homem. Ele a afastou completamente de si e se divorciou daquilo diante do qual agora se curva e chama por outros nomes. Eu digo imaginação humana. Como disse Blake. Rios, montanhas, cidades, vilarejos, todos são humanos. Quando os olhos se abrem, você os vê em seu próprio peito maravilhoso, todos eles existem, estão enraizados ali. Não os deixe cair e permanecer caídos, erga-os, pois a vontade do meu Pai é esta. Que de tudo o que ele me deu, eu não perca nada, mas o eleve novamente, e eu o elevo cada vez que reviso meu conceito do outro e o faço conformar-se à imagem ideal que eu mesmo gostaria de expressar neste mundo. Quando faço a ele o que gostaria que o mundo fizesse a mim, e vejo que em mim estou exaltando-o. E posso lhes dizer o que acontece com esse homem quando ele faz isso. Em primeiro lugar, ele já se transformou interiormente. Ele não vê mais o mundo com pura objetividade, mas sim o mundo inteiro subjetivamente relacionado a si mesmo, e o projeta sobre si. Ao elevá-lo, vocês sabem que ele floresce interiormente. Quando este meu olho foi aberto pela primeira vez, eu vi o homem como o profeta o viu. Eu o vi como uma árvore caminhando. Algumas eram apenas como pequenos chifres de veado, outras eram majestosas em sua folhagem, e todas as que estavam verdadeiramente despertas estavam em plena floração. Essas são as árvores no jardim de Deus. Como nos é dito na antiga interpretação do capítulo 61 do livro de Isaías. Vão e deem beleza em vez de cinzas, vão e deem alegria em vez de pranto, espírito de louvor em vez de espírito de tristeza, para que se tornem árvores de justiça, plantios para a glória de Deus. É isso que todo homem deve fazer, isso é revisão. Vejo cinzas quando o negócio acaba, você não pode recuperá-lo, não pode reerguer, as condições são ruins e tudo se transformou em cinzas. Coloque beleza em seu lugar, veja clientes saudáveis, saudáveis financeiramente, saudáveis na atitude em relação a você, saudáveis em todos os sentidos da palavra. Veja-os adorando comprar com você. Se você for um lojista, se você for um operário de fábrica, não veja nada que o faça ser demitido, levante-se, coloque beleza no lugar das cinzas, pois isso seria cinzas se você fosse demitido com uma família para sustentar. Se alguém está de luto, coloque alegria no lugar do luto. Se alguém está com o espírito pesado, coloque o espírito de louvor no lugar do espírito de tristeza, e ao fazer isso e revisar o dia, você se transforma, e ao se transformar, você se eleva, e todas as energias que se dissiparam enquanto você estava profundamente adormecido e realmente cego agora se elevam e você se torna uma árvore de justiça, uma plantação para a glória de Deus. Pois eu os vi caminhando por esta terra maravilhosa, que na verdade é o jardim. Nós nos excluímos por meio do nosso conceito de identidade e nos rebaixamos. Como nos é contado no livro de Daniel, outrora fomos esta gloriosa árvore, que foi derrubada até a base. Aquela que antes abrigava e alimentava as nações, confortava os pássaros e protegia os animais do sol e do calor do dia, foi derrubada. Então, uma voz interior disse: Deixe-a lá, deixe-a como está, mas não perturbe as raízes. Eu a regarei com o orvalho do céu e, ao regá-la, ela crescerá novamente.
Mas desta vez, crescerá conscientemente, saberá o que realmente é e quem é. No passado, era majestosa, mas não tinha consciência de sua majestade, e eu a derrubei. Essa foi a decadência do homem. E agora, ele brotará novamente de dentro de si mesmo e será uma árvore que caminha, uma árvore gloriosa e maravilhosa. Para aqueles que dormem profundamente, isso pode parecer surpreendente demais. Tão surpreendente quanto a equação de Einstein, aquela também foi surpreendente. Mas eu lhes digo que vi e vejo, os homens estão destinados a ser árvores no jardim de Deus. São plantados na terra com um propósito e nem sempre permanecem homens, transformam-se à medida que se voltam para dentro e para cima. Este é o verdadeiro significado da transfiguração. Há uma metamorfose completa acontecendo, como a larva se transformando em borboleta. Você não permanece o que aparenta ser enquanto dorme, e não há imagem mais gloriosa no mundo do que ver este ser humano vivo e animado, pois cada ramo dentro dele é representado por uma extensão de si mesmo, chamada outro, e quando ele eleva o outro, esse ramo não apenas ganha folhas, mas floresce, e o ser humano vivo floresce na árvore do homem que desperta. Então, essa é a minha mensagem para vocês este ano: despertem aquilo que dorme dentro de vocês, pois o Filho de Deus dorme no homem, e o único propósito da existência é despertá-lo. Não se trata de despertar este ser, por mais agradável que pareça, mas sim este homem de consciência, que é apenas um invólucro, que é chamado de primeiro homem, mas o primeiro será o último e o último será o primeiro. Assim, aquele que vem em segundo lugar, como Jacó, que nasceu em segundo lugar no ventre de sua mãe, tem precedência sobre seu irmão Esaú, que nasceu primeiro. Esaú era assim, feito de pele e cabelo, e Jacó se tornou um jovem de pele lisa, mas aquele que vem em segundo lugar torna-se repentinamente o Senhor de todas as nações, e esse dorme em todo homem nascido de mulher. E é dever de um mestre ou de uma verdadeira religião despertar esse homem, não falar de outro mundo, não fazer promessas a serem cumpridas além da sepultura, mas dizer-lhe, enquanto desperta agora, que está no céu e que o reino chegou agora, neste dia, na terra. Pois, ao despertar, ele revisa o seu dia, revoga o seu dia e projeta uma imagem mais bela na tela do espaço. Agora, vamos entrar no silêncio.